Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual da TouchUp Escola de Negócios. Estamos aqui nos acomodando para falar com vocês e muito felizes porque já temos gente aí conectado no canal. Queremos convidar você para fazer sua inscrição, ativar o sininho, compartilhar, ficar até o final, que hoje vamos falar de uma temática muito importante. Essas informações de hoje também são informações que adquirimos através da conversa com todas as pessoas que a gente tem feito processo seletivo. Então, essa experiência de atender os nossos clientes, empresas, né, com essa esse processo seletivo para todos os tipos de cargo que a gente também faz essa prestação de serviço, essa consultoria para as empresas. Então, atendemos escritório de advocacia, loja de varejo, comércio, indústrias alimentícias, vários formatos de de empresas, com esse recrutamento diferenciado. A gente não faz um recrutamento de massa aqui na TouchUp, então a gente escuta o candidato, são vários candidatos, a gente trabalha a vaga com muita transparência, bem de acordo com o mercado, e essa escuta é importante, tanto para atender melhor o nosso cliente, quanto para o nosso cliente também entender como está o mercado, para assim ter uma convivência mais lucrativa e mais humana nas relações trabalhistas dentro das empresas. Fica bom tanto para quem está procurando trabalho, tanto para o trabalhador, quanto para quem é empresário e precisa de pessoas qualificadas ali e confiáveis, né, dentro do seu serviço. E hoje, o que me saltou os olhos nas últimas entrevistas que a gente tem feito aqui, vou trazer aqui na tela para vocês verem. Na verdade, essa conversa é para dicas com as pessoas que estão procurando trabalho. A gente gravou um vídeo aqui, tá? Que eu vou deixar o card aqui nessa gravação para você acessar esse vídeo e ver também, mais voltado para a pessoa jurídica, para a empresa, para ela entender o que leva os colaboradores a sair da empresa, né? O que aumenta o turnover, o que faz com que as pessoas não fiquem no seu negócio. E hoje eu vou trazer uma conversa para a pessoa física, para você que está buscando trabalho ou para você que não quer ser mandado embora, que está gostando da empresa, que quer ficar ali ou que precisa desse trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre demissão, como não ser demitido, né? O que que eu preciso fazer para eu continuar onde eu estou trabalhando, ou eu para que eu possa permanecer mais nos trabalhos. Às vezes você é uma pessoa que não tem parado em empresa nenhuma, não fica em empresa, né? E você não sabe por que toda hora você fica 2, 4 meses, alguém te manda embora, né? Não chega a ficar nem um ano nas empresas. Então, hoje eu vou falar sobre 7 principais razões pelas quais uma empresa te demite e não quer mais você no time dela. O que que leva as empresas, né, a demitirem alguém? As 7 principais razões. Como eu disse para vocês, aqui a gente não trabalha só fazendo processo seletivo ouvindo quem está precisando de trabalho. Claro que a gente trabalha assim também, a pessoa física, e qualificando essas pessoas também, com cursos, formações, a gente divulga pelo Simpla, tá? Mas a gente trabalha também com consultoria empresarial, isso é, nós escutamos o empresário, tá? E entendemos quais as dores, o que está acontecendo ali, o que, que a gente pode fazer para melhorar ali para ele. E o empresário tem alguma visão de mercado também e tem algumas exigências para que o negócio dele permaneça, aconteça, né? E é isso que eu quero compartilhar, né, com você que está procurando trabalho ou que já está numa empresa e que chega, não quer mais ficar de galho em galho sendo demitido toda hora. Presta atenção nesse vídeo, fica até o final, que a gente vai te falar 7 dos principais motivos pelos quais as empresas demitem hoje, tá? Eu estou falando em termos de Brasil, tá? Isso acontece fora? Acontece. Está tendo muito trabalho fora do Brasil, as pessoas estão indo procurar trabalho, ou então trabalham home office daqui do Brasil, mais ou menos é o mesmo motivo, tá? Não foge disso. Mas fica ligado, faça uma autoavaliação, vê o que você precisa mudar, o que, que você precisa ser melhor, o que, que você precisa aprender, né? Tenta identificar o que tem a ver com você, tá?
E tudo na vida é uma questão de amadurecimento, de tempo, a gente vai aprendendo, a gente não nasce sabendo, e esse retorno é importante. Muitas vezes as empresas dão, são mal interpretadas, né, e às vezes as empresas não conseguem nem dar, a pessoa não dá abertura para isso, tá. Mas hoje eu vou falar para vocês aqui alguns desses motivos, tá. Então, vamos lá. Eu vou começar com o primeiro deles, que é energia negativa. Gente, essa é uma das razões. Você fala: "Como assim energia negativa, Elisama?". Gente, ninguém gosta de conviver com pessoas negativas. É só uma máxima, tá. Se você é aquela pessoa que resmunga de tudo, reclama de tudo, tudo tá difícil, a primeira dificuldade que aconteceu, o buraco do teto, começou a gotejar, porque choveu. E você já começa: "Ai, que saco, essa empresa e fica só reclamando. Aí a pessoa tropeçou aqui, veio conversar: "Ah, não sei o quê", só reclama, só reclama. Pessoas que só reclamam, que só apontam dificuldades, que tudo para elas está ruim, nada tá bom, tá. Esse tipo de pessoa é uma pessoa negativa, e ninguém quer conviver com ninguém negativo. Os colegas de trabalho não querem. Às vezes seu colega de trabalho ele vai ficar quieto, vai balançar a cabeça, às vezes até vai concordar com você, mas se você for uma pessoa que toda hora resmunga, muito crítica, tudo tá ruim, tudo tá errado, tudo tá desonesto, tudo você reclama, você é visto como aquela pessoa que reclama, ou então o justiceiro, que está sempre fazendo observações, que está sempre corrigindo alguma coisa. Você mal entrou na empresa, tem gente que nos 3 meses de experiência, está na experiência, já está querendo implementar mudanças dentro da empresa. Dica para você que está entrando no mercado de trabalho agora, eu sei que principalmente as pessoas mais jovens, empolgadas, né, fazendo faculdade, está aprendendo um monte de coisa diferente na faculdade, um monte de coisa nova, ou está vendo na internet, está vendo palestra, fica doido para implementar mudanças de hoje para ontem, né, de ontem para hoje, nas empresas, no período de experiência, já chega dando palpite, já chega falando que tá errado, que tá feio. Gente, paciência, calma, tá? Entra na empresa primeiro. Eu estava num processo seletivo, a moça que eu entrevistei, que conseguiu o trabalho, foi muito bacana, ela ligou para mim e falou: "Elisama", mandou uma mensagem, "eu estou percebendo algumas mudanças para ser feita aqui, eu queria dar uma opinião, eu estudo isso e tal, você acha que eu devo dar agora?". Eu falei com ela: "O quê? Agora não. Guarda, anota. 3 meses de experiência não é momento de dar palpite na empresa de ninguém. É momento de ficar quietinho, observar, vai anotando o que você está observando, que você acha que precisa mudar, que você não concorda, não fala. Boca fechada, tá? Você está conhecendo a empresa. Você não sabe. Às vezes a empresa faz um determinado processo lá há 200 anos e você: "Não, mas não está dando certo, isso aqui é velho, eles estão fazendo isso". Você já quer logo, você acabou de chegar, você quer mudar o negócio. Você vai ficar de chata. Fica quietinha, aguenta a mão, fica quietinho. Os 3 meses de experiência, vai anotando, vai fazendo o que que eles estão te ensinando no treinamento. Escuta primeiro. Escreve, faça primeiro a maneira como eles estão mostrando. Depois que você passar dos 3 meses de experiência, que você já viu a casa, que você já entendeu, que você já está lá, que você já gerou uma confiança em alguém, que alguém você já ganhou alguém para seu laço ali, não necessariamente de amizade, não precisa ser melhor amigo de ninguém, mas está uma pessoa mais próxima, já ganhou a confiança de um, de outro, já conseguiu identificar ali dentro da empresa quem é a pessoa que é a voz, a autoridade, né, a pessoa de decisão. Aí você estrategicamente, no momento adequado, no momento de um feedback, eu posso conversar com você, qual o melhor horário? Geralmente no final do dia é o melhor horário para se conversar. Ninguém conversa com ninguém meio-dia na hora do almoço, e nem geralmente de manhã cedinho demais, que às vezes a pessoa chega muito atarefada para fazer 1000 coisas, então deixa para o final do dia, pede um tempo mais tranquilo, e aí você fala: "Fulana, eu estava observando esses 3 meses que eu estou aqui, trabalhando, eu tive uma ideia, né, eu estou percebendo", toda vez que você for falar de alguma coisa que você está vendo que não está dando certo, o ideal é você pensar numa solução. Porque não adianta nada você falar que o negócio é ruim, é feio, é chato, não presta, e você não trouxe a solução. O que que presta então? Né? Então, assim,
Se a gente não tem uma resposta melhor, então a gente tem que ficar calado e fazer aquilo que está ali, tá? Agora, se você tem uma ideia melhor, ótimo, maravilha. No momento certo, não é na mesma hora, deixa você ganhar um espaço na empresa, deixa você, né, ganhar as pessoas da empresa, uma estratégia de relacionamento. Aí, no momento certo, você marca uma conversa e fala: olha, essa maneira eu estava percebendo, olha só, eu fiz isso aqui no processo que vocês estão fazendo aí, eu perdi tanto tempo, tantos clientes ficaram sem retorno. Mostra os pontos negativos, porque você experimentou a maneira, você deu uma chance para a maneira deles. Eu pensei numa outra maneira, que eu fazia na outra empresa, ou que eu via em determinado lugar. Posso tentar implantar para ver se é melhor? Ela funciona da seguinte forma: assim a gente vai ganhar mais tempo, a vantagem melhor é essa, a gente perde menos isso e a gente ganha mais aquilo. Você me autoriza experimentar por uma semana, por um mês, para ver se é melhor do que a maneira que eu estou fazendo? Você está entendendo? É melhor do que você ficar só falando que tá ruim, tá feio, tá chato, é ruim, ninguém sabe fazer nada, que ninguém sabe fazer nada, e ficar reclamando, tá? Então, uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só fala mal dos outros, uma pessoa que fica falando mal das outras empresas, dos outros colegas, né? Uma vez eu li uma frase muito interessante que eu nunca esqueci, que diz assim, que a melhor maneira de você conhecer o caráter de uma pessoa é observando como ela fala do caráter de outra pessoa. Então, toma cuidado com a energia que você está trazendo para o lugar. Então, desde o processo seletivo, a empresa percebe isso. Tem gente que não sabe nem por que não é contratada. Às vezes, no processo seletivo mesmo, você tem dificuldade de ser selecionado. Porque a maneira de você se posicionar na hora da entrevista é negativa. Faça uma autoavaliação, olhe no espelho, grava você conversando, pergunta um amigo seu próximo, avalia para ver como é que você está na sua vida, qual o momento que você está, porque ninguém contrata e é obrigado a conviver com pessoas negativas, pessoas tristes, desiludidas com a vida, que reclama de tudo, que tudo que fez, os exemplos, todos que deram, foram exemplos ruins. Quando você pede para dar um exemplo de uma coisa boa, não sabe dar, só sabe dar de coisa ruim. Quando pede para você na entrevista falar sobre a empresa anterior, fala mal de todo mundo, fala mal da empresa anterior, né? Então, se uma pessoa carregada, né? Vê se esse é o seu caso. Então, tem que fazer um trabalho interior, fazer uma terapia, verificar se você precisa de uma ajuda espiritual, conversar com alguém, porque isso faz com que, às vezes, você é toda qualificada, você tem 290 milhões de certificados, você sabe fazer tudo, mas você é uma pessoa negativa. Então, isso é um fator que a gente chama até de um soft skill, né? Que é uma habilidade comportamental, né? É uma característica comportamental que afeta o ambiente de trabalho e afeta, inclusive, de uma pessoa ficar numa empresa, tá? Ou até mesmo de ser selecionada num processo seletivo. E muitas pessoas, a partir da seleção, volto a dizer, a gente já consegue perceber que é uma pessoa negativa. E às vezes você tem. Muita gente me pergunta, mas por que, que não fui selecionada? A gente não pode dar esse feedback para a pessoa. Isso é muito delicado, porque eu machuco as pessoas. Né? Mas muitas vezes é por isso. É porque você, não é porque você é desqualificada, não é nada disso. Está na idade certa, fez um tanto de curso, sabe fazer as coisas, é experiente, mas ali a gente já percebe, o dono da empresa já percebeu um semblante negativo, né, uma tristeza excessiva, alguma coisa ruim, tá? Essa energia, tá? Infelizmente, é uma verdade e é isso que é uma dos motivos. Segundo motivo, falta de qualificação, tá? Às vezes a pessoa mente na hora do processo seletivo, né? Quem no desespero, né, a pessoa fala assim: meu inglês é intermediário. Gente, inglês intermediário. E aí eu pergunto para a pessoa assim: você sabe se apresentar em inglês? Qual é a sua, eu falo, pergunto em inglês para ela, qual que é a sua comida favorita, né? How old are you? A pessoa não sabe o que que é how old are you, né? A pessoa não sabe se apresentou. My name is Elisama, I am tantos years old, né? I'm from Brazil, I like
Isso, eu sei fazer aquilo. Ela não sabe fazer uma conversa simples, fazer uma apresentação simples. E quando você faz perguntas, ela não entende. Where do you live? A pessoa não sabe responder, não sabe o que eu perguntei para ela. Então, se você não sabe essas perguntas básicas, se você não sabe se apresentar, você não tem inglês intermediário. Então, se você mente isso no currículo, tá? E entra numa empresa que a empresa precisa que você se comunique em inglês, né, não se admire se você não passar nem da experiência, porque seu inglês vai ser visto que você não sabe comunicar inglês. Informática, a mesma coisa. Intermediário, muitos cursinhos, infelizmente, vendem um pacote, e aí você passa do básico, passa do intermediário, mas na verdade você só passou do conteúdo ali do cursinho, lá do cronograma, que o cursinho coloca o nome de intermediário, mas você não atingiu esse nível de verdade. Então, tome o cuidado se você está fazendo um cursinho que está ali te mantendo e que senão você compra gato por lebre. Idioma, a gente não aprende do dia para a noite, sem esforço, sem disciplina e sem estudar. Idioma, informática, qualquer tipo de habilidade técnica, tá? A gente tem que estudar e leva tempo. E não é alguma coisa que você fala assim, que você pode generalizar e falar assim, em 3 meses fulano vai aprender isso. Não. Cada ser humano tem um tempo de aprendizado diferente do outro. Se alguém está vendendo para você uma certeza de que você vai ficar fluente em inglês em 3 meses, em 2 meses, isso é mentira. Porque ninguém pode dar certeza do aprendizado 100% de outra pessoa. Porque o aprendizado é uma coisa que depende de vários fatores, inclusive da própria pessoa se esforçar. Inclusive, precisa que ela faça as atividades, ela faça os textos, ela escute os áudios, né? Então, assim, não tem como eu garantir que você vai fazer alguma coisa, sendo que quem vai fazer é você. Quem tem que garantir o que você faz é você. Entendeu? Então, assim, o esforço, uma empresa, uma escola, ela garante para você que ela vai te dar um conteúdo, ela vai ter aulas disponíveis para você até aquele período. Agora, o que você vai aprender vai depender de você, tá? Principalmente se você está fora de um país nativo e principalmente se você, no caso da informática, não coloca em prática, não tem computador em casa. Então, muitas pessoas, eu fico vendo ali aqueles programas de auditório, onde as pessoas podem escolher os prêmios, né, que elas ganham, e eu vejo o pessoal correndo lá nos smartphones, né, comprando churrasqueira, né, tem um programa mesmo da televisão que o pessoal sai pegando as coisas no supermercado, e as pessoas vão logo, às vezes ela está desempregada, ela não consegue um emprego melhor, ela está com problema financeiro, você sabe o que ela compra primeiro? Ela compra uma televisão desse tamanho, super cara, para ficar toda endividada, mas não compra um computador, não compra um notebook. Então, não tem como você aprender Excel, Word, pacote Office, aprender, entendeu? Coisas importantes, uma reunião como essa que eu estou fazendo aqui com vocês numa videoconferência, se você não tiver um computador. Né? Um computador é uma ferramenta para você estudar. Então, uma pessoa desqualificada que não sabe ligar um computador, desligar um computador, falar um novo idioma adequadamente, esse é o motivo da pessoa ser demitida. Tá? Então, às vezes você está ali, você não tem mais para onde subir, você não sabe por que subiu de cargo. Sabe por que você não subiu de cargo? Porque você não aprendeu nada novo. Você não sabe usar o computador, você não sabe usar nenhuma outra ferramenta nova, você só sabe fazer uma coisa só. Tá? Então, qualificação é um motivo de demissão, é um motivo também de não contratação. É os mesmos motivos. Tá? Então, minha dica para você, qualificar, estudar, ler, fazer curso, participar de palestra, investir nisso e praticar, tá? Se não praticar, não adianta. Terceira coisa, motivo de demissão, comunicação inadequada. Quando eu falo de comunicação inadequada, gente, eu estou falando de português errado, tanto na escrita quanto na fala. Vamos supor, o cargo que você está se aplicando para trabalhar é um cargo de recepção, recepcionista ou secretariado. Essa pessoa que trabalha nesse cargo, a pessoa vai precisar mandar e-mail,
A pessoa vai precisar conversar com as pessoas tete a tete, que entrar e sair, tanto cliente interno, que são os funcionários da empresa que ela trabalha, quanto cliente externo, que é quem chegar na empresa. Essa pessoa vai precisar participar ou estar mantendo o grupo de WhatsApp da empresa atualizado. Essa pessoa vai precisar digitar alguma coisa nas redes sociais da empresa. Essa pessoa vai precisar anotar alguma coisa num caderno, numa agenda, tá? Por questões da empresa, vai precisar colocar um post-it, né, ou alguma coisa no quadro de avisos da empresa, vai precisar escrever e falar, passar um recado para alguém. Então, uma pessoa que está se aplicando, né, que está concorrendo, está procurando trabalho como recepcionista ou secretária, essa pessoa precisa trabalhar as habilidades da comunicação. Quando eu falo comunicação verbal e escrita, porque isso é um motivo de demissão. Das pessoas serem contratadas porque elas são legais, simpática, uma menina bonita, né, que falou que sabe fazer, eu sei, eu já fiz, não sei o quê. Ela entra no trabalho e nos 3 meses ali, 1 mês, a empresa já consegue ver que ela está digitando coisa errada, que o português dela não é adequado, e aí a empresa não fica. Probabilidade de ser demitida primeira, segunda, e é muito complicado você resgatar o português de alguém em 3 meses, tá? Então, você que está se aplicando por cargos que exigem escrita, que você vai precisar mandar e-mail, fazer documento, né, redigir coisas, seja a manual quanto no computador, você precisa melhorar a leitura, você precisa melhorar o seu português, porque a comunicação inadequada é um fator muito comum e muito recorrente de demissões, tá? Junto com um outro fator também que está ligado na comunicação, que a gente chama de comunicação não agressiva, né, que faz parte da comunicação, uma das coisas que faz parte de uma comunicação inadequada, hoje chamada, é a comunicação agressiva, que está muito ligada à inteligência emocional, né, é a maneira, é a pessoa que não tem tato para comunicar, ela é muito grossa na hora de comunicar. Então a gente precisa aprender. O que que ajuda você a polir a sua comunicação, principalmente a oral, a verbal, né? Um curso de oratória, tá? Curso de oratória, não pense assim, eu fiz já um curso de oratória, pronto, já acabou. Não, curso de oratória é uma atividade que você pode fazer várias vezes com várias pessoas diferentes. Eu costumo até dizer assim, eu faço propaganda do curso da Touch Up de oratória. Porém, eu sempre falo para os nossos alunos, faça o outro de novo aqui com a gente, porque você vai treinar de novo. Faça com um concorrente nosso, não tem problema nenhum. Faça com uma outra pessoa. Oratória, você sempre tem que fazer. Quanto mais você fizer, com mais pessoas diferentes, para verem pontos de vista diferentes, mais você vai se aperfeiçoar na comunicação. E quem trabalha com o público, quem trabalha dando aviso, comunicando, falando, professor, né, advogado, jornalista, secretário, pessoas de gestão, líderes, precisa desenvolver a comunicação. E comunicação é um conjunto de coisas. Quando a gente fala de comunicação não verbal, a gente está falando de gesticulação, de postura adequada, de como se portar na frente, como a roupa condizente com o que você vai falar, a sua imagem, tudo isso comunica. É um conjunto de coisas, tá? E as pessoas são demitidas porque elas não se comunicam de alguma forma adequadamente. Ou às vezes, e também é um motivo para não contratação. No processo seletivo a gente consegue já identificar isso também. Quarta coisa, quarto motivo, né, pelo qual as pessoas são demitidas e não ficam no trabalho. Insubordinação. Muitas empresas reclamam disso, muitos RHs. Existem pessoas que têm dificuldade de lidar ou de seguir uma liderança, uma regra, uma norma. Isso é complicado porque toda empresa tem uma hierarquia, né? Ou tem um organograma. Se não tem, deveria ter. Se não tem, ela tem pelo menos subentendido. Então, tem superiores, tem tarefas divididas, tem regras que têm que ser seguidas. Então, a empresa não é sua casa, a empresa é a casa de outra pessoa. E quando a gente está no espaço de outra pessoa, aquela outra pessoa tem as suas regras,
né? E se a gente decidiu estar naquele lugar, a gente concordou com essas regras. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum que não concorde com as regras. No entanto, se você concordou, você tem que seguir as regras, tá? E o mais importante, você precisa saber dessas regras antes de você se comprometer com a empresa, de falar que quer ficar ali, que vai ficar. Tá? Você conhece a cultura da empresa. Hoje está muito mais fácil, porque você entra num site de uma empresa, você já consegue ver ali a visão, missão, valores da empresa, o código de ética e de conduta da empresa, a maioria delas está no site, tá? Visível para você poder entender e ver se faz parte da sua cultura. E o processo seletivo é um ótimo momento para você fazer essa troca e entender se tem a ver com você, se aquela cultura da empresa tem a ver com a sua cultura. Tá? Uma vez que você concorde, você tem que obedecer às regras. E hoje a gente está com uma dificuldade muito grande, né, principalmente com a geração mais jovem, de obedecer regras. Este é um fator que faz com que as pessoas sejam demitidas rapidamente, tá? E muitas vezes, gente, nosso país, a nossa cultura não é uma cultura de chamar a pessoa e confrontar ela. Confrontar não é brigar, nem falar, nem brigar, nada disso. Confrontar, quando eu falo confrontar, é chamar ela e falar: olha, está errado, não faça isso. Porque nós somos uma cultura, geralmente os latinos são muito melindrosos, são muito sentimentais, né? E a gente não sente muito as coisas, leva muito para o pessoal, tem uma dificuldade com o não, né, com a negativa, e, e isso fica mais complicado. Então, muitas empresas, principalmente quando elas são grandes demais, né, ela não vai ficar insistindo com você sempre. Se ela vê que você tem uma postura com subordinação, ela pode até chamar a sua atenção uma, duas vezes no máximo. Fora isso, se ela viu que você é uma pessoa resistente, que você é uma pessoa teimosa, né, que fica focada só no que você acha que é certo, inflexível, né, a empresa ela vai te desligar e muitas vezes ela não vai te justificar. Então é complicado porque a pessoa às vezes nem sabe porque que ela foi mandada embora, né? Então ela acha que ela está certa, sempre ela está certa, ela não consegue se adaptar, ela não consegue, né, ficar calada em algum um momento que tem que ficar calada, ela não consegue cumprir as regras mesmo que ela não goste da pessoa, né? Eu não gosto do chefe, eu não suporto, eu não eu me recuso a obedecer um chefe desqualificado. Eu me recuso a obedecer um chefe mais novo do que eu, entendeu? Então, assim, esse tipo de postura, eu me recuso a isso, eu me recuso, na verdade, não leva a gente a muito lugar, porque nunca nós vamos ter um chefe, um líder perfeito. Não existe isso. Tá? Então, a gente vai ter que fazer algumas adequações, alguns ajustes. A empresa não vai mudar por sua causa. Então, você tem que ser estratégico. Né? Então, muitas vezes, aquele líder, aquele chefe que está ali, ele nem sempre vai poder fazer tudo que você acha que é certo. Ele vai te ouvir, tem outras pessoas, mas ele tem que tomar uma decisão final. Né? Então, a decisão do líder, por mais que ele te escute, às vezes ele vai falar não para você. E quando você não sabe ouvir um não do chefe e não consegue, mesmo assim, quando a ideia não é sua, jogar num time, fazer parte do time e estar junto ali daquele time, mesmo quando a ideia não é sua, isso mostra uma inflexibilidade da sua parte. E pessoas inflexíveis, insubordinadas, rígidas demais no pensamento, elas são pessoas com dificuldade de permanecer em empresas, principalmente em empresas grandes, que precisam que a pessoa tenha um bom relacionamento em equipe, tá? Então, esse é um motivo frequente de demissões e muitas vezes as pessoas que são demitidas, elas não sabem que são demitidas por isso. E muitas vezes a pessoa passa pelo processo seletivo e em alguns processos seletivos não dá para perceber tanto que a pessoa tem esse perfil. Nem todo recrutador tem o feeling de perceber nas entrelinhas se aquele entrevistado ali tem um perfil subordinado. A pessoa é muito boa na hora de se apresentar, né? E que esconde bem esse traço dela. Então a gente só vai perceber isso em ação, quando ela estiver na empresa, no primeiro, segundo, terceiro mês de experiência, tá? E aí é dito e feito, uma vez que você já percebe que a pessoa é inflexível, né? Ela só faz o que ela acha que é certo. Uma vez tem uma história interessante, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que se tornou empreendedor porque quando ele trabalhava de estagiário, ele pediu uma autorização para faltar
numa empresa onde ele trabalhava, e o gestor dele falou que ele não poderia faltar. A justificativa é que ele teria que participar de um evento da família dele, uma formatura de um parente, de um primo, não me lembro direito. E aí, quando ele pediu para faltar, né, o gestor falou com ele que infelizmente não poderia abonar ele dessa falta. Porque faltar, gente, o que acontece? Ninguém é obrigado a ir em lugar nenhum. Você pode faltar, tá? No entanto, vai ser descontado aquele dia de você, porque você não trabalhou, né? Claro. Então você recebe pelo dia que você trabalha, né? Então, se você decidir faltar por causa de um evento de família não é considerado uma falta de justificável a ponto de você receber por isso, né? Então, não existe isso. Se for um atestado médico, é diferente. Sim, você é abonado, mas no caso não é uma festa. Então, ele ficou muito indignado, porque ele não foi abonado, ele falou que faltou mesmo assim, portanto, ele nunca esqueceu aquele momento, e isso que fez com que ele se transformasse, ela prometesse para ele mesmo que ele nunca ia ser subordinado de ninguém, né? Que ele ia abrir o próprio negócio dele e ele que ia implantar a maneira de gerir. Bom, isso não deu muito certo, né? Depois de muito tempo, como era de se esperar, porque não funciona assim, né? Então a gente tem regras, a casa de todo mundo tem regras, até você, quando você fizer uma empresa sua, você vai ter que ter regras, tá? Não tem como não ter regras. E vão ter pessoas que vão trabalhar com você que vão não concordar com as suas regras. E elas são livres para não concordar. Isso basta, elas podem sair né? E tem toda uma questão ali de um lado e de outro. Então, essa postura, né, é uma postura bem complexa no mercado e gera, né, muitas e muitas e muitas demissões constantemente. Quinto motivo, atrasos e faltas constantes. Gente, falta por causa de doença, enfermidade, quando elas acontecem por fatalidade ou porque a gente já tem uma doença pré-estabelecida, né, que a gente já anunciou à empresa que a gente tem uma determinada comorbidade, né, elas são, entre aspas, compreensivas, desde que elas sejam esclarecidas até no momento da entrevista e da contratação. Olha, eu faço um tratamento de quimioterapia, ou eu faço um tratamento de hemodiálise, que todo dia tal eu tenho que sair, todo horário tal. Se isso for acordado na hora da contratação, você não precisa se preocupar, você não vai ser mandado embora por isso. Porque a empresa já sabe, se ela te contratou sabendo do que tem, ela entende que isso ali não vai ter problema para ela. Tá? Agora, o que causa uma demissão por faltas e atrasos constantes? Quando a pessoa toda hora ela inventa um atestado, o RH percebe que os atestados são falsos, ela pegou com alguém, ou aquelas são faltas por causa de, por exemplo, ressaca, sabe? Todo final de semana, segunda-feira, a pessoa não vem e traz um atestado porque foi para o posto de saúde. Motivo, enxaqueca. Por quê? Porque todo final de semana ela está na balada, encheu a cara, né? Domingão, encheu a cara de cachaça todo final de semana e não aguentou ir trabalhar na segunda-feira e taca lá um atestado. O RH vai perceber. Né? Hoje nós temos redes sociais, não subestime a inteligência das pessoas, eu sempre falo essa palavra. A gente vai ver nas redes sociais, alguém vai contar, vai vazar, mas eu vi fulano, todo final de semana ele está em tal lugar, né? Fulano que conta para ciclano. E aí a empresa vai saber que você está indo todo dia com enxaqueca, segunda-feira, né? E toda hora você falta, porque você não está conseguindo ajustar sua vida pessoal de forma que ela está prejudicando aqui a empresa. A empresa, se ela está vendo que as suas faltas, os seus atrasos estão trazendo um prejuízo interno para ela, ela vai chegar à conclusão de que você não é um bom negócio, vai te demitir, vai contratar uma pessoa que tenha mais disponibilidade, porque você não está tendo. Você está faltando muito e você está atrasando bastante. Né? Então, esse é um dos motivos. Então, se organize, combine direito os horários, ajuste a sua vida pessoal para que ela não atrapalhe a sua vida profissional, né, porque as suas faltas e os seus atrasos não são de responsabilidade da empresa, é de responsabilidade sua, e a empresa não paga por isso, tá? Então, essa é a quinta razão pelas quais as pessoas demitem muito, as empresas não ficam com os colaboradores. A sexta razão é a desonestidade, delitos e crimes. Então, gente, se você
sendo bem franco com você, né? Se você roubar alguma coisa da empresa, se você agredir alguém ou algum cliente da empresa, esse é um motivo que não se pensa duas vezes para ser mandado embora. Tá? Se você infringiu alguma norma interna da empresa, às vezes está escrito lá que não pode fumar, não pode consumir drogas, e você fez isso, né? Em alguns casos, tem manual, tem advertência, tá? Tem todo um processo de justa causa que o pessoal fala, mas pela minha experiência, gente, a empresa raramente, quase nunca, 90% dos casos, a empresa não vai te chamar e te falar assim: olha, estou mandando você embora porque você roubou, por isso eu vou te dar uma justa causa. A empresa vai ver que você roubou, porque a empresa, né, tem câmera, tem dedo duro, ela vai achar. Entendeu? Você é monitorado, as coisas da empresa são monitoradas e você ingenuamente acha que não é, né? Então, assim, se você cometeu algum delito que a empresa fica sabendo, raramente a empresa vai chegar para você, vai te confrontar e vai jogar na sua cara que você fez isso e é por isso que você está sendo mandado embora. Raramente, né? Isso não quer dizer que não vá acontecer, mas raramente. No entanto, é um motivo forte e você vai ser mandado embora e muitas vezes você não vai ser nem justificar, porque a gente está cortando despesas. Né? Eu estou contando para você que pode ter certeza, se você roubou alguma coisa da empresa, se você fez alguma coisa ilegal, se você, né, teve relações sexuais dentro da empresa, né, com alguém, e raramente alguém vai falar assim: estamos te mandando embora porque nós pegamos você tendo relações sexuais aqui no banheiro, ou então aqui fora, né, com fulano. Ninguém vai falar isso com você. Ou fazendo coisa ilícita, ilegal aqui dentro. Né? Ninguém vai caçar confusão. Raramente isso vai acontecer. Mas você vai ser mandado embora por isso. Então não pense, né? Mentira tem perna curta, coisa errada tem perna curta. Então é bem complicado. Agora, cuide-se, porque também se a empresa for muito grande, uma multinacional, um banco, né? Não vou falar nem empresas pequenas, não. Hoje todo está sendo gravado. Da mesma forma que um funcionário pode processar um patrão que faz alguma coisa errada, tirando uma foto, pegando um documento, processando, levando na justiça, fazendo uma denúncia anônima, dessa mesma forma, a empresa também pode fazer com um colaborador. Pode tirar uma foto sua, pode guardar, gravar, juntar provas, né, do seu delito e te processar. Isso acontece, já aconteceu, eu já vi acontecer. Inclusive, eu já vi muitos casos da pessoa que leva a empresa na justiça e o advogado consegue reverter, né, a situação e provar de que, na verdade, quem estava infringindo a lei e fazendo o delito era o empregador. O empregado teve que pagar, né, não só a ação trabalhista, que quando você perde uma ação trabalhista, hoje no Brasil você paga por ela, né, não só a ação trabalhista, advogados, encargos, etc., mas teve que indenizar a empresa. Tá? Então, isso não é só um lado que tem direitos, não, tá? Os dois lados têm, então estar honesto, estar correto é uma obrigação de todos nós, tá? Isso é um motivo de demissão. Sétimo e último motivo, mistura da vida pessoal com profissional, que eu resumiria numa frase muito falada hoje em dia, que é inteligência emocional, né, gente? Então, assim, vida pessoal, a gente é uma pessoa só, não tem como você se dividir. Eu vou dividir, eles amam a vida pessoal e eles amam a profissional. Não, você é uma pessoa inteira. Sua saúde, sua família, você é tudo ali junto, uma pessoa só. Tá? Quando eu falo de você misturar a vida pessoal com profissional, é que você tem que ter a sabedoria de entender os momentos, o momento que você tem de trabalho e o momento que você está vivendo, né? E isso você tem que conversar com a sua família, você tem que se programar na sua vida pessoal, com seus estudos, se você quer estudar, trabalhar, tá? E aí você faz um outro acordo lá de cá com a empresa. Cada um no seu quadrado, sem precisar de uma coisa intervir na outra. Cuidado com muitas amizades no local de trabalho. Você não precisa, parece duro e frio isso que eu vou falar, mas é a realidade. Você não precisa ser amigo de ninguém do seu trabalho. Você não precisa. Trabalho não é para você criar amizade.
Ah, eles vão estar querendo dizer que eu tenho que ser chato com todo mundo? Não, você tem que tratar todo mundo bem, ser simpático, ser respeitoso, mas você não precisa ser melhor amigo de ninguém, você não precisa levar ninguém para sua casa, você não precisa namorar com todo mundo do seu trabalho. Isso não tem a ver com relacionamento interpessoal. Trabalho é para trabalhar, seu objetivo é trabalhar, é produzir, pegar seu salário, pagar suas contas, cuidar da sua vida. Se acontecer um relacionamento, um amor, uma paixão, uma amizade no local de trabalho, pode acontecer, como em qualquer outro lugar, mas não é o seu foco de vida, você não entra na empresa para isso, para relacionar, entendeu? Para achar amizade, né? Pode acontecer? Pode, mas não precisa você se sentir frustrado se isso não acontecer. Então tem gente que acaba estragando a vida profissional dela, por quê? Porque entra na empresa pensando se não fez amizade, tem que fazer amizade com fulano, tem que gostar, porque fulano não gosta de mim, não virou. Fica aquele negócio de não gosta, não gosta. Ninguém tem que gostar de ninguém, você tem que respeitar as regras, tem que ir lá trabalhar e tratar as pessoas bem. Tá? Então, essa sabedoria aí a gente adquire com o tempo, mas não custa nada a gente avisar, principalmente para o pessoal jovem que está entrando agora, para a pessoa começar a amadurecer sobre isso aí. Cuidado com o relacionamento afetivo. Algumas empresas nem admitem funcionários que sejam parentes ou cônjuges, são regras internas. O Sistema S, por exemplo, né, a gente assina um termo, alguns bancos, né, que você não tem parentesco com ninguém que trabalha na empresa. Então, isso pode ser o procedimento interno de muitas empresas, você tem que estar preparado para isso. Tá? Com romance, alguns setores, a pessoa, se você se apaixonou por alguém do mesmo setor, o RH tem que ficar sabendo, você é remanejado, ou você sai, ou seu cônjuge sai, ou vocês terminam. Né? Não tem problema nenhum, pode casar, pode namorar, mas vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou quem que vai sair? Alguém tem que sair. Né? Ou alguém tem que ser passado para outra unidade, para outra transferência. Então tem que entender que trabalho e vida pessoal é algo muito delicado. Telefonemas, pessoas que ficam no telefone falando com a mãe o dia inteiro, com o namorado, com o amigo o dia inteiro, telefone do trabalho, tá? Na hora do trabalho, né? Mesmo que não tenha ninguém na hora do atendimento. Então, isso é visto quando você fica muito no WhatsApp, na vida pessoal, no Instagram. Né? Então, esses fatores levam à demissão. Esses fatores levam muitas empresas, muitas vezes, exortam uma vez, chama para falar, não quero, estou vendo, não é para mexer no WhatsApp, mas não adianta você falar que você não está mexendo. Tem câmera, o computador é hackeado, computador de empresa é monitorado, tá, gente? Tem, principalmente empresa grande, então você não está percebendo ali, mas tudo que acontece no seu computador é registrado. Né? Tem um TI que vê que você entrou, onde você entrou, quais os sites e tudo mais. O que você fez. Então, quando você fica muito nas redes sociais, num ambiente de trabalho, mesmo quando você fala assim, não estou fazendo nada, né? Não tem cliente aqui. Não tem cliente aqui não significa que você tem que ficar nas suas redes sociais. Se você é contratada para atendimento ao público, você tem que ficar alerta. Tá? Não entrou cliente na sua loja, no seu quiosque, na unidade, no setor que você está, você tem que caçar alguma coisa que você fique atenta. Uma vez ou outra, mexendo no celular. Agora, você ficar o dia inteiro assistindo série, filme, num shopping, num lugar onde você foi contratada para atender cliente, está errado. Isso vai ser visto e você vai ser mandado embora por isso. Ninguém vai te falar. E isso é mistura de vida pessoal com vida profissional. É falta de sabedoria, é de achar que porque não entrou cliente, isso me dá o direito de ficar nas minhas redes sociais cuidando da minha vida, né? Pessoal no meu lugar de trabalho. Então, não funciona assim. Então, você foi contratado para achar soluções. Se o cliente não entrou, você pode arrumar a loja, você pode dar uma volta, você pode conversar com as pessoas ao redor, né? Então, assim, quantas vezes a gente não passa no shopping, né? E vê aquelas meninas nos quiosques, ou então em umas lojas pequenas, no celular o tempo inteiro, ou então na internet, parece que não tem ninguém na loja. Isso traz uma energia de que se você entrar, você está atrapalhando. E às vezes a pessoa está cuidando da vida pessoal dela, tá? Ela não está cuidando da empresa. A empresa está deixando de ter cliente, a empresa está deixando de faturar, e rapidamente ou a empresa vai falir, porque o cliente não entra, e a empresa falindo, você não recebe como funcionário, você simplesmente é mandado embora, ou você vai ser mandado embora porque você não está trazendo lucro para a empresa, você não traz nada de novo. Né? Você está ali só mexendo na sua vida pessoal.
Cuidado com receber visitas na empresa, namorado, mãe, pai, parente, fica beijando no local de trabalho, abraçando e não sei o quê, aquele converseiro todo. Local de trabalho, né, a sua família passa lá para te dar um recado, né, por alguma coisa urgente, rapidamente, no seu intervalo, de preferência fora do lugar. Então, isso é uma questão de etiqueta empresarial, uma questão de postura, né, inteligência emocional e marketing pessoal também. Então, são questões que fazem com que, certamente, uma empresa demita alguém. A gente vê isso muito, com muita frequência, e essas são as principais dicas. Algumas delas são motivos também para uma não contratação. A gente consegue ver no processo seletivo e muitas vezes é muito complicado e são razões que não necessariamente são dadas num feedback, tá? Porque a pessoa não entende, pode gerar má compreensão, enfim. Não adianta, porque a empresa não vai te falar isso, tá? E outras não tem como a gente ver no processo seletivo, a pessoa só vai revelar depois, muitas vezes em 3 meses, 4 meses de experiência, a empresa dá uma chance, tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque se você está sendo demitido muito, né, nos 3 primeiros meses, toda empresa que você entra, antes da experiência ser mandada embora, isso está sendo uma rotina, né, que está fugindo do seu controle e que não é isso que você quer, você tem que fazer uma autoavaliação para ver se você não está aí numa dessas 7 categorias aí que eu acabei de citar. E se você não precisa repensar na sua postura nisso para você ficar mais tempo numa empresa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Passe isso aí para os seus amigos, para quem está procurando trabalho. Isso vai ajudar as pessoas a se posicionarem corretamente, a se autoavaliarem, a se qualificarem para conseguirem não só conseguir um trabalho, mas conseguirem permanecer nesse trabalho, que é o que a maioria das pessoas quer, né? Quer criar uma carreira, criar um vínculo, ficar ali naquela empresa. Boa sorte e até a próxima. Tchau!